tendo paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Amém. Irmã Esther, 3 versículos. Vede que ninguém dê a outra mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Amém. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Irmão, examinai tudo, tendo bem, não veste de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, e o corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. amém. Irmã Zélia, Yes. lê não, roga do verso 12 em diante. É, claro. Vou começar outra vez. É, começando outra vez. Amém. Irmã Rosa, É Marta agora, né? irmã Marta, 14. Rogai-vos também, irmãos, que admoesteis e desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Vinde que ninguém dê o outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para os outros, como para com todos. Regozai-vos sempre. Orai sem cessar. amém. Irmã Rosa, 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e de todo o vosso espírito e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com o óculo santo. Pelo Senhor vos conjuro, que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. irmã Isabel, lê do princípio, verso 12. 3 versículos. Agora vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis
os insubmissos consoleis, os desanimados ampareis, os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Amém. Amém. Irmão Abel, leia 3 versículos. Regozijai-vos sempre, não é? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito Santo. Amém. Irmão Mário, Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. amém. Nós temos lido um texto muito importante, composto de mandamentos do Espírito Santo, porque as epístolas são ditadas pelo Espírito Santo. E os santos homens de Deus escreveram. Por exemplo, se eu digo aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, quer dizer, único, não é? João 13, 6. João 3,16. Portanto, foi o Senhor Jesus quem falou estas palavras. Mas o Espírito Santo agiu diferentemente. Nós temos na primeira carta, nós temos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 ou 9, se não me falha a memória, ou no capítulo 13, que o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo foi quem falou. Então as epístolas são escritas não por vontade do homem, mas o Espírito Santo estava dirigindo aqueles homens para escrever certas palavras, como estas palavras aqui. Não é? Capítulo 13 de Atos. Capítulo 13 de Atos. Portanto, meus irmãos, leia esse versículo, irmão. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra a quem os tenha chamado. Amém. Então, o Espírito Santo é o autor das epístolas. Os homens de Deus escreveram
Mas eles não escreveram o que eles queriam, mas o que o Espírito Santo ditava na mente deles. Então, por isso é que nós temos essas epístolas, principalmente do apóstolo São Paulo. Os apóstolos de Cristo trabalharam bastante, mas o apóstolo Paulo trabalhou muito mais do que eles todos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Como também sofreu muito. Sofreu muito. Ninguém vê na Bíblia escrito se São Pedro passou naufrágios, foi chicoteado, não. Mas passou muitas provas. E, por fim, morreu crucificado o apóstolo Pedro. Os outros apóstolos também morreram, uns crucificados, outros apaladas, como foi o apóstolo São Tiago, o irmão de João, apóstolo. João foi o último que passou para o Senhor, já muito velhinho. Ele ia pela padiola, levavam ele numa cama, levavam ele todas as noites para a igreja, porque ele estava velhinho demais. E sentava ele no púlpito, numa cadeira alta, e dizia para os irmãos: amai-vos cordialmente, filhinhos. O apóstolo do amor, o apóstolo do amor. Portanto, não é a idade que faz a pessoa isolar, não, mas uma pessoa aí de fora do mundo aposenta, ainda come, vai passear, come, bebe, senta com os amigos, vai para as festas, tem muita disposição física para andar e etc. Mas o apóstolo João ia carregado para a igreja. Por quê? Porque ele tinha mensagem. Glória a Deus. Por quê? Glória a Porque ele Jesus. tinha poder. Por quê? Porque ele era cheio da unção do Espírito Santo. Amém. Por quê? Porque ele era um homem fiel a Deus. Glória a E assim Jesus. por diante. Outros pastores daqui que a gente vê, que a gente sabe, são aposentados cedo. Só chegou o tempo de aposentar, pronto, eles fazem. Um dia uma irmã brasileira, que eu a conheço muito, com seu marido e seus filhos também. Uma de suas filhas, casada com um tenente do Exército, que eu conheço bastante. Estiveram aqui, estiveram na minha casa e vieram a passeio aqui nos Estados Unidos. Mas ela, a mãe, um dia estava em aflição e não sabia a quem procurar para ir orar por ela. Então bateu numa porta, saiu um pastor da Igreja Batista. Disse: o que a senhora deseja? Ah, irmão, eu estou aflita, assim, assado, estou passando por tal problema e eu
não sei a quem recorrer, a quem buscar para orar por mim. E eu peço que o irmão ore por mim. Um pastor. Sabe o que ele disse para ela? Irmã, eu estou de vacation. Estou de férias. Estou de férias, eu estou desligado do ministério por esse dia de férias. Não oro por ninguém. Que pastor é esse, né? Que pastor é esse? Grande pastor, né? Pastor. Foi um outro, foi a outro pastor. Chegou e contou a história e ele disse, irmã, eu já estou jubilado. Eu não oro pela senhora porque eu já estou jubilado. Já estou aposentado. Vocês acreditam que eu nunca tirei férias? Não. Nunca tirei férias. Quando eu estou de férias, estou de joelho. E nós vamos ficar com esse versículo. Orai sem cessar. Basta que eu ore uma vez por dia. Quando eu me levanto da cama, ou então me ajoelho em cima da cama para não machucar os joelhos, para não criar marca nos joelhos. Senhor Jesus, te agradeço esta noite que o Senhor me deu em paz. Agora me abençoe durante este dia. Se o Senhor quiser. Se não quiser, fica assim mesmo. Em teu nome eu te agradeço. Amém. Pronto. Já orou uma vez e essa vez é o bastante. Mas o Espírito Santo está dizendo para nós aqui nesta noite: orai sem cessar. Aleluia. É verdade que o Espírito Santo usou São Paulo. Regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Sede crentes alegres. Por que vocês andam tristes? Vocês não sabem que o nome de vocês estão arrolados nos céus? Glória a Deus. Vocês não sabem que o nome de vocês, Aleluia. o nome de Zélia, o nome de Jorge, de vocês todos, estão arrolados nos céus, Aleluia. escritos no céu. Por que vocês andam tristes? Por causa desses problemas? Aleluia. Não, isso não é motivo de vocês andarem tristes, chorando. Deixa que Deus resolve isso. Glória a Deus. Aleluia. Resolve mesmo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E resolve mesmo. Um certo dia, eu fui orar por uma multidão de crentes. Não era dia de culto e não tinha nenhum programa na igreja durante o dia.
a 100 quilômetros de Brasília, de onde eu estava. E eu fui para lá. E o povo se reuniu, muita gente. E um irmão que estava à morte, um homem novo, tinha mais ou menos seus 40 anos de idade. Um homem novo, forte, estava nas últimas para morrer. Com muita dificuldade levaram ele para lá e ele sentou-se na última cadeira daquela sala. E ele disse: que hora o senhor vai orar por mim, pastor? Eu disse: depois que eu atender a todos. Quando você vier orar por mim, eu já morri. Morre não. Morre não, me esquece o nome dele. Parece que era Pedro o nome dele. Morre não, irmão. Aí todo mundo achou graça. Morre não. Ele era doente de diabetes, doente do coração, doente dos rins, doente do estômago, doente do fígado, doente dos pulmões. Ele estava doente o corpo todo, inchado, que ele não urinava direito. A água estava retida no corpo dele. Quando chegou o último, que foi ele, eu digo: agora eu vou orar por você. A oração foi curta. O Senhor disse para ele: homem, eu te curo todo, agora, ser curado. O homem ficou curado. Aleluia. O homem ficou curado. Glória a Jesus. O homem ficou curado, foi para casa andando normalmente, como se não tivesse doente há muito tempo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Ora macandas. Aleluia. Quando eu estava terminando a reunião, encerrando, chegou uma pessoa e disse para mim: pastor, fulano de tal que recebeu oração ontem à noite na igreja, da coluna, não pode andar, está com uma dor terrível, não pode andar. Essa pessoa está no chão, deitado no chão, não pode levantar e não tem quem lhe ajude. Eu disse: Senhor, eu vou atender esse homem. Ele disse: vai, eu vou contigo. Ainda bem. Cheguei lá, aquele homem estava arriado no chão. Isso na cidade de Porongatu. 500 quilômetros da cidade de Porongatu para Brasília. Estive falando para ele não pecar mais. Ele fez um concerto com Deus, lá no chão. Isso diz: agora o Senhor vai te levantar.
em nome de Jesus, levanta-te. E a dor foi embora, nunca mais. Aleluia. Glória a Jesus. Ele ficou curado completamente. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, eu estou ocioso porque eu não trabalho aqui como trabalhava no Brasil. Eu tenho aqui 2 filhos. Quando era 6 horas da manhã, já tinha fila de gente esperando que eu abrisse a porta para receber oração. Uns porque estavam cegos, outros porque estavam doentes das pernas, outros porque estavam doentes dos intestinos, outros porque estavam doentes da cabeça e já tinham ido a médicos, estavam em tratamentos e não tinham jeito. Eram doenças incuráveis. E outros endemoniados. Irmãos, e quando eu ia me deitar era 1h da madrugada. Era saindo um grupo de pessoas e entrando outro grupo de pessoas. Eu não tinha tempo de comer. Eu não tinha tempo de beber. Teve uma época que eu adoeci de tanto cansaço. E uma profetisa entrou no meu quarto e disse: meu servo, tu estás assim por causa do trabalho que é intenso, mas eu vou tirar essa dor que tu sentes na tua cabeça e te dar um alento forte, e tu vai te sentir outro homem. E o Senhor resolveu o problema. Amém. Glória a Jesus. Mas eu doente, de cama, iam pessoas para me orar. E eu orava deitado e as pessoas eram libertas. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mesmo doente. Glória a Jesus. Tem glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, Jesus. aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Cegos, mudos, tronchos, paralíticos. Eu fazia campanhas e o Senhor curava essa gente. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Na cidade de Formoso, eu fui convidado pelo pastor daquela igreja a ficar com ele um tempo. Eu trouxe minha família, me deram a casa do diretor de uma rede escolar pública. Me deram aquele prédio, aquela casa ampla, muito boa. Fiquei lá com a minha família e as meninas começaram a estudar naquela escola pública. Fiquei lá 6 meses. O Abel nem se fala, que a vida do Abel era de fazenda em fazenda. E Abel não queria nada com o Evangelho. Mas vou deixar o Abel de lado.
Vou deixar o Abel de lado. Aí, Imagina se eu tivesse sentado lá na frente. aí vou te contar. Aí era outra coisa. O Abel me deu muito trabalho. Todos nós, quando somos novos, demos muito trabalho aos pais. A gente ia para a igreja e ia para o circo. Ia para onde? Para o circo. 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 Aí para o circo. É. Ver lá as pessoas fazer as estripulias e tudo. Terminava o culto. Cadê o Abel? O Abel está no circo. Era um problema. Uma vez meu pai parou o circo todinho, eu sentado lá, de repente eu vejo aquele homem andando, aí o homem falando assim, senhores e senhoras, hoje à noite o leão vai... Aí meu pai foi lá e fez assim, com licença, com licença. Aí o homem olhou assim para ele assim e falou, estou procurando o meu filho aqui. Aí de repente o homem fez assim, Abel Silva, se você está aqui, o seu pai está procurando a você. Aí meu pai me viu e ele falou assim, seu moleque, não corre que eu vou te pegar, seu moleque. Eu vou chegar em casa, moleque. Isso aí foi assim. E aí parou o circo todo. Não brincava em serviço, pastor. Eu correndo dele, ele correndo atrás de mim. Uma vez o Abel subiu num abacateiro, perto de casa, no quintal. E ele dizia assim, se eu descer, você me bate. Então eu fico aqui. Aí ele pegou, mandou o amigo dele, o diácono, mandou o diácono me pegar, o diácono foi subindo a árvore, eu mijei no diácono. O diácono ficou todo mijado que tem que tomar banho em casa. Oh my God! É o mesmo trabalho, Foi modinho, é o mesmo pai. trabalho. Aí eu resolvi não É o mesmo bater nele. trabalho ao seu pai. Eu resolvi não bater nele. Eu digo, pode descer, meu filho, que eu não vou te fazer nada. Pode descer. Aí ele desceu e ficamos em paz. Mas bem, orai sem cessar. Glória a Deus. A diferença que existe, que aquela irmã enfrentou, procurando quem orasse por ela, até que ela soube que tinha um homem que orava. Aí ela vem de Boston para New Bedford. De Boston para New Bedford. Que eu morava em New Bedford. E em New Bedford eu estou. E o certo é que o Senhor resolveu o problema dela. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E aí começou a vir mais gente, as notícias foram correndo, e daqui a pouco era a minha casa cheia de gente, aqui em New Bedford. Mas o brasileiro que vem para cá, eu estou falando para vocês, o brasileiro não fica aqui, trabalha, arranja um pouco de dinheiro e volta
para o Brasil, para ter suas próprias business. E então, hoje, eu tenho um pouco de descanso, porque os portugueses daqui, coitadinho, não, eu não vou chamar o pastor essa hora da noite. Eu não vou incomodar o pastor. Aí chama para mim, o senhor estava descansando? Está pensando que eu sou um velho decrépito? Que a minha vida é descansar. Às vezes o Abel chama para mim, o senhor está descansando? Eu digo de fazer nada, estou cansado de fazer nada. Aí, ou eu estou lendo a Bíblia, ou eu estou orando. E assim por diante, buscando a Deus. Mas eu não tenho ainda obedecido esta palavra. Orai sem cessar. Isto não é para mim. A palavra está no plural. Orai. Isso é para todos. Glória a Jesus. Se a palavra tivesse ore Timóteo, aí tudo bem. Era para uma pessoa que o Espírito Santo estava se dirigindo. Aleluia. Mas orai sem cessar. Glória a Deus. Para nós todos. Glória a Deus. Para nós. Não é só para mim. É para nós. Eu é porque tenho tempo de estar atendendo a quem precisa de oração e quem não precisa está presenciando aquilo. Então, eu busco para mim. Se eu não buscasse para mim, eu não tinha para dar para ninguém. Eu não tinha para dar. Mas como eu busco para mim, eu tenho para dar para alguém que precisa. Quando Deus disse para Abraão, "Se tu uma bênção", Aleluia. ele foi uma bênção não só para os que estão em volta dele, mas para todos ali daquela região. De forma que Abraão foi uma bênção e tem sido uma bênção que tem alcançado a muitos na terra toda. Glória a Deus. Eu, por exemplo, fui alcançado pela bênção de Abraão. Meu pai, minha mãe, quantos mil anos já se passaram, mas os meus pais alcançaram bênçãos. O irmão Mário foi alcançado pela bênção de Abraão. Por isso, nós os chamamos de nosso pai na fé, porque ele é o nosso pai na fé. Porque da maneira como Abraão foi provado, muitos crentes iam desistir. Muitos iam desistir. Mas graças a Deus, que nosso pai na fé foi aprovado em todas as provas. Glória a Jesus. Então, ele fazia parte do grupo que são fiéis a Deus, haja o que houver. E a prova que ele passou foi muito dura. Deus prometeu a ele um filho, Isaque. E aquele filho
quando tinha seus 13 anos de idade, mais ou menos. Deus provou a ele: agora tu me dá teu filho. O meu filho é o teu filho a quem tu amas. Tu vais me dar teu filho. Se fosse a irmã Zélia, meu Deus do céu, o céu estava acabado de tanto grito. Ah, não, eu não vou fazer isso. Se fosse a irmã Rosa, o mundo se acabava. E assim por diante. Mas Abraão nem falou com a Sara, porque sabia que a Sara iria se levantar contra Abraão. Levou seu filho com mais 2 rapazes, 2 homens, e disse: vocês fiquem aqui e eu vou adiante adorar o Senhor. Quando eu terminar a adoração, eu volto para vocês. Isaac foi carregando a lenha e também o fogo. Tipo de Cristo. Jesus levou a cruz nas costas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tipo de Cristo. Quando Abraão levantou o cutelo para degolar seu filho, já em cima do altar, amarrado, o anjo bradou lá de cima: Abraão, não faças tal. E Abraão olhou para cima e disse: sim, Senhor, não faças tal, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Aleluia. E por causa disso, Abraão, farei de ti muitas nações. Aleluia. Tu és agora amigo de Deus, Aleluia. porque Glória a tu Jesus. foste provado Aleluia. e tu deste uma prova de que teme a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, se um de nós aqui fôssemos provados como Abraão foi provado, todos nós estávamos desviados. Todos nós. Não é fácil. O único filho ofertar ao Senhor para sacrificá-lo. E Isaac foi uma bênção para Jacó. E Jacó é uma bênção que se estendeu a terra toda. Glória a Deus. Hoje nós temos, naquele tempo não havia Bíblia. Não havia Bíblia na terra. A Bíblia só foi escrita quando Moisés estava com o povo de Deus em frente ao Monte Sinai. Foi ali que Deus
deu a Moisés a revelação do livro da criação, que foi o livro de Gênesis. E deu também o livro de Levítico, deu 5 livros, o Pentateuco, até o livro de Deuteronômio. Foi revelação de Deus. Deus falando boca a boca com Moisés. Isso aqui não é história de carunchinha. Isso aqui é a verdade. Quando eu leio a Bíblia, eu sinto a presença de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eu já disse para o irmão Jorge, se ele quiser ficar bom desse pé, que leia a palavra de Deus, pois ele agora está em casa, sem fazer nada. Glória a Jesus. Então lê a Bíblia. Vai orar. Vai te dedicar a Deus. Glória a Jesus. Deus está te dando umas férias. Aleluia. Está te dando um vacation para você buscar a Deus. Para você ser um homem de Deus. Glória a Deus. Maria, minha mulher, estava cancerosa no corpo todo. Estava lá no hospital em Boston, no Massachusetts Hospital. Mas ela não deixava a Bíblia dela fechada. E o médico dela passou lá 1 hora e viu ela lendo a Bíblia. Disse: está lendo a Bíblia? Disse: Silva, estou lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Ele disse: faz muito bem, porque essa palavra vai te curar. Glória a Jesus. E foi quem curou mesmo. Glória a Jesus. Aconteceu. Foi quem curou mesmo. Amém. Foi a palavra que ela leu. Glória a Jesus. Ela lia o dia inteiro. Quando ela cansava, ela orava em silêncio, para ninguém ouvir. Depois tornava a ler. Tinha 1 hora que ela descansava. Mas tinha hora dela ler a Bíblia. Então, meus irmãos, hoje nós temos a Bíblia. Este livro que é chamado por Deus livro dos livros. E é mesmo. Aqui tem 66 livros. E cada livro nós temos aqui exortação, mensagem de consolação, de edificação, e tem outras partes que Deus diz o seguinte: antes de ter a Bíblia, você escreve esses mandamentos nas tuas mãos, na tua testa. Escreve nas tábuas do teu coração, Glória a Jesus. para te não esquecer, Glória a Jesus. porque essa palavra é poderosa. É a minha palavra. Aleluia, glória a Deus. Por isso nós devemos ler a Bíblia e recitar versículos em voz alta,
dentro da nossa casa, porque assim as impressões digitais dos demônios vão para fora. Glória a Deus. Glória a Jesus. A pessoa que bem souber ler certos versículos em voz alta. Não é alta para ouvir na cidade, não, mas alta para ouvir em casa, na casa toda. Glória a Jesus. E por isso, o apóstolo São Paulo, o Espírito Santo está falando no momento que ele estava escrevendo. Orai sem cessar. E regozijai-vos sempre. Aleluia. E não extingais o Espírito. Não extingais as profecias. Glória a Deus. Ele está nos exortando. E lá em Provérbios tem um versículo que eu me esqueço agora do capítulo e do versículo. Está escrito o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós nos corrompemos. Israel passou 400 anos sem ouvir a voz de Deus, que foi de Malaquias a João Batista, a Cristo. 400 anos. E quando Jesus veio, o que foi que os líderes fizeram? Mataram a Jesus Cristo. Mas eles pensavam que estavam fazendo uma grande coisa e fizeram o mesmo. Porque através da morte de Cristo, eu fui salvo. Aleluia. Vocês são salvos. Aleluia. Então nós temos que aproveitar esse tempo aqui na terra em ler a palavra de Deus, porque nós Glória não a Deus, estamos aleluia. lendo a Bíblia de um inimigo nosso. Nós estamos lendo a Bíblia, a palavra de quem nos salvou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Dê glória a Jesus. 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 Crente que dorme a noite toda. Glória a Jesus. Crente que dorme a noite toda. Glória a Jesus. Está muito por fora. Está escrito em Provérbio 8. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Glória a Jesus. Nós devemos orar. Eu estou acostumado a orar desde muito novo. Orar de madrugada. E hoje eu estou num costume tal que eu acordo 2 horas da madrugada e vou ler a Bíblia, orar, cantar. E eu canto e ninguém acorda, porque eu canto em voz baixinha, mas canto louvores a Deus. Esse hino que vocês cantaram agora, irei eu para a linda cidade, esse hino eu canto há muitos anos. E essa madrugada eu cantei esse hino. Cantei. Quando foi lá para 11 horas, chega a Esther lá em casa para buscar o dinheiro para pagar o meu belo. Que ela é quem paga meus belos.
eu estava cantando o hino. E eu disse, deixa eu terminar de cantar esse hino. E faltava o corinho. E ela me ajudou a cantar o coro esse hino. Meus irmãos, eu não perco tempo. Eu não perco tempo, que eu sei que eu tenho um inimigo. Aleluia. Glória a Jesus. Eu tenho um inimigo. Glória a Jesus. E eu canto louvores a Deus porque o meu inimigo corre. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu já disse aqui uma vez à igreja que eu tenho uma arma de lado, deste lado esquerdo. Às vezes, o Senhor diz assim para mim, abre teus olhos e presta atenção. E o inimigo vem andando de ponto e pé, vem andando tão macio que não se ouve nada. Sapatinho de algodão. É. Vem pelos meus pés, vem de frente assim. E a arma que Deus me deu se levanta. Quando ele chega perto, se levanta e é um spray desse tamanho assim. Se levanta e nos olhos dele. E ele sai correndo de dor nos olhos. Não resiste. É a arma que eu tenho. Mas ninguém vê. Mas eu vejo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas eu vejo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, irmãos, orai sem cessar. Orai sem cessar. Aleluia. Digamos juntos. Orai sem cessar. Outra vez. Orai sem cessar. Outra vez. Orai sem cessar. A palavra está dizendo cessar. Sem cessar. É sempre, é continuadamente. Continuadamente orando. Você só para de orar a hora que você for dormir. Você está no trabalho. Senhor, me ajuda nesse trabalho. Não deixe o inimigo zombar de mim. Se você vê qualquer coisa diferente no trabalho. Senhor, salva aquele meu inimigo. Eu espero que tu salves. Fulano tem se levantado contra mim injustamente. Se for justamente, não diga para Deus que é injustamente. Porque aí você está mentindo na cara de Deus. Mas se é injustamente, você pode dizer, fulano se levantou contra mim injustamente. Fulano faz feitiço contra mim injustamente. Resolve isto, Senhor, e salva aquele homem ou aquela mulher. E o Senhor resolve o teu problema. Que para mim ele resolveu uma vez. E todas as vezes o Senhor tem resolvido. Amém. Glória a Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Glória
Jesus. Quando o Senhor tirou tudo de mim, em menos de 24 horas, não é brincadeira não é? Não é não. Não é brincadeira mesmo. Não, não é brincadeira. Menos de 24 horas. É Uau. desobediência minha. Porque o Senhor me queria no Evangelho e eu não queria. Queria que eu fosse um pregador do Evangelho e eu não queria. E por isso Deus tirou tudo que eu tinha. Eu já tinha conta em 4 bancos. É porque eu já tinha um pouco de dinheiro. E Deus tirou tudo. Tirou casa, tirou carro, tirou tudo. Só não tirou a mulher e os filhos. E nem me adoeceu. Aí eu fui para o jejum. 6 horas da manhã eu me levantava, já estava no meu escritório, nas minhas ofas, em jejum. E só saía de lá 6 horas da tarde, tudo trancado, a chave. E eu estava em jejum. No 3º dia, Deus me respondeu. E me levou para a beira do mar, em espírito. E tirou uma coisa de mim e jogou no mar. Ele. Tirou a segunda coisa, uma coisa cabeluda. Tirou de mim. E deu na minha mão e disse, joga no mar. E eu joguei. Lá no meio do mar caiu. E a terceira coisa, ele tirou e disse, você vai jogar pela última vez, fora isto. Eu disse, eu não tenho força. Tem sim. Tenho, não tenho? Tenho. Tem sim. Por fim, eu mesmo joguei fora. Ele disse, está pronto. Agora eu vou te encher. Irmãos, eu passei, foi muitos dias, falando línguas estranhas, cantando hino espiritual, dentro de casa, não podia sair na rua, não podia sair de casa. Foi um avivamento dentro da minha casa. A minha filha a Isabel, foi batizada com o Espírito Santo, foi preciso carregarem ela, levar para a cama, que ela não tinha forças para se levantar do chão. E assim por diante. Aí quando foi no outro sábado, eu fui à vigília. E a Ruth foi comigo. A Ruth tinha 3 anos de idade. E tornou-se uma companheira de vigília. Ficava a noite todinha acordada, com 3 anos de idade. Um dia eu cheguei em casa,
E ela estava com uma febre terrível, deitada na cama. E ela disse: ore por mim que eu quero ir para a vigília. Era sábado. Eu orei por ela e a febre foi embora. Ela levantou-se e foi para a vigília comigo. Aleluia. Glória a Jesus. Só Jesus. Eu sofria das amígdalas. E um dia eu estava ardendo em febre. E fui à casa de uma profeta para orar por mim. E a profeta orou por mim, a febre não foi embora. Aí eu vim para casa, 10 horas da noite. Maria já estava deitada, dormindo. Eu me sentei e a luz da rua refletia no quarto. E eu li o Salmo 91. E antes de terminar o Salmo, Deus falou comigo: por que tu andas em casa de outros profetas para me te curar? Tu não sabe que eu estou contigo? Pois agora eu é quem vou te curar mesmo. Para tu saberes que eu estou contigo. E me curou naquela hora. E foi uma apoteose. Foi um movimento que a Maria acordou e começou a falar em línguas estranhas. E Deus se manifestou. Só nós dois. E até hoje eu não sofro das amígdalas. Aleluia. Milagre. Faz 50 anos isso. E até hoje eu não sofro das amígdalas. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu estava, antes de vir para cá, faltando mais ou menos uns 30 dias, eu adoeci. Era uma coisa que me dava no corpo, uma coisa inexplicável. E eu ficava sem ação. E a Maria disse para mim: procura um médico antes de você viajar, antes de nós viajarmos. Eu disse: amanhã eu vou procurar um médico. O Senhor Jesus disse para mim: não. O médico sou eu. Quando foi à noite, a Maria estava deitada, já dormindo. E eu fui e me deitei na cama. Orei primeiro e fui para a cama. De papo para cima. Aí veio o Senhor Jesus. Eu vi o Senhor Jesus pessoalmente, com um anel de rei no dedo, com aquela veste branca, cabelos bonitos. E disse: eu agora vou te operar. E tu vais ficar bom dessa enfermidade. Aí ele disse: primeiro vamos fazer um check-up. Foi a cabeça, mostrou minha cabeça. Nada, não tinha nada na cabeça. Na minha cara, nos olhos, não tem nada. Mostrou nos peitos, coração, não tem nada. Mostrou fígado, intestino, não tem nada. Agora vamos para o pâncreas. Que ele mostrou-me o pâncreas. Tinha um verme enroladinho
tinha um verme que estava lá dentro do pâncreas. Dentro do pâncreas. Ele disse, está aí o resultado. Eu disse, e agora? Agora eu vou matar esse verme. E foi só com o dedo assim do lado de fora. E saiu uma luz azul do dedo dele. Aquele jato de luz. E o verme se revolucionou e morreu. Eu disse, o verme morreu. Morreu. E ele falando comigo. Eu disse, e agora? Agora eu vou tirar ele daí de dentro e vou pôr no intestino. E ele vai embora com as fezes. Aí pôs o dedo assim, só por alto. Não encostou aqui na minha barriga. Só assim. Aí fez assim. E o verme foi saindo e foi para o intestino. E lá no intestino ele se dissolveu. Ele disse, você está curado. Até hoje. Aleluia. Glória a Jesus. Esse é que é médico mesmo, viu? Nós não somos curados mais de outras enfermidades porque não queremos. Esquecemos que temos um médico em casa, não é, pastor? É, temos um médico conosco. É verdade. Quando a fé do profeta funciona, a fé do que está doente também não funciona. Então, por isso, Deus não cura. É preciso que tenha um pouquinho de fé o paciente, o que está doente. Glória a Jesus. Eita, glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Outra vez, nós não oramos de joelho. Mas nós vamos orar pelo Abel. E quem precisar de oração,